últimos anos, o PT e o PMDB estiveram muito próximos por conta do governo federal e em algumas cidades essa realidade também acabou se repetindo. Aqui em Goiânia não foi diferente. Há algum tempo, o prefeito Paulo Garcia e o vice, Agenor Mariano, romperam. E agora, nas próximas eleições, o PT tem candidato, que é a Adriana Corse, e o PMDB deve ter um candidato, que a expectativa é que seja o ex-prefeito Iris Rezende. Então, como é que fica, eu quero saber dos meninos, como é que vai ficar a relação PT-PMDB em Goiás, nas próximas eleições? Fred. Ana, acho que Goiânia a tendência é caminhar separado, com cada candidatura de cada partido. O PMDB deve sair com Iris Rezende e o PT com a Adriana Corse. Em Anápolis, a tendência também é essa. O PT deve buscar a reeleição com o prefeito João Gomes. E o candidato do PMDB em Anápolis, que é o vereador Eli Rosa, deve compor com ou ser candidato com algum candidato lá, mas não está descartado ainda o apoio no primeiro turno. É bom lembrar que existe um diálogo entre Antônio Gomide, Rubens Ottoni e Daniel Vilela, essas lideranças de PT e PMDB, e em Aparecida já está definido já o PT deve novamente indicar o vice do vereador Gustavo Mendanha. O detalhe é olhar para o segundo turno, tanto em Goiânia quanto em Anápolis, se existe a possibilidade ou sinalizações de um acordo para que um partido apoie o outro, caso um deles não vá para o segundo turno e o outro vá. A avaliação que você faz é essa, Daniel? É mais fácil os dois se unirem no segundo turno, já que existe um histórico já de união dos dois partidos? Sim, Ana, isso faz todo sentido porque, além de já existir esse histórico entre PT e PMDB, a gente também não pode descartar, a gente não pode esquecer que PT e PMDB são hoje os dois principais nomes da oposição em Goiás. Então, eles têm dois fatores que são muito importantes. Eles não podem deixar que esse rompimento nacional ter essa repercussão negativa em Goiás, porque, de um lado, eles têm uma aliança antiga, que foi rompida em Goiânia, mas, como o Fred falou, Aparecida e Anápolis ainda foi mantida. E, além disso, os dois partidos convivem juntos na Assembleia. São os dois principais dois partidos de oposição ao governador. Então, assim, tem que existir um cuidado para que não se rompa, esse cenário nacional não atrapalhe essa construção de uma oposição ao governador Marconi, não atrapalhe esse pensamento deles em 2018. Então, nesse sentido, eles podem lançar seus candidatos, cada partido tem a sua candidatura, mas eles também têm que se manter numa linha de que não vai provocar arestas, porque isso tem política, a gente sabe como é que funciona, né? Então isso tem que ser evitado para que não provoque outras arestas que prejudiquem muito essa relação para o futuro. Na verdade, a gente tem que lembrar também que o cenário nacional é uma coisa e o cenário local é outra. E geralmente o local acaba se sobrepondo. Né? Só para acrescentar, o Daniel falou sobre a Assembleia, existe um acordo entre o presidente do Diretório Metropolitano do PT, que é o deputado Luiz César Bueno, e o líder do PMDB na Assembleia, que é o deputado José Nelton, para que não haja ataques lá na Assembleia, em plenário, tanto contra a Dilma e o PT, tanto contra o Temer e o PMDB. O PMDB já está de olho na possibilidade disso mesmo, de o PT não conseguir viabilizar uma candidatura que vá para o segundo turno e lá na frente não vê possibilidade do PT vir a apoiar o PSDB, né? Um candidato do PSDB ou da base do governador Marconi, e aí esse apoio vá para o PMDB, um candidato do PMDB. Eu acho que a mesma coisa pensa em Anápolis os líderes do partido. Sim. Então já existe uma conversa entre tanto Anápolis, Goiânia e Aparecida, embora esses partidos não conversem mais nacionalmente, não tenham aliança nacional, mas local existe a possibilidade, se não no primeiro, mas no segundo turno. Então a gente não vai estranhar se o candidato do PMDB amenizar, tiver um discurso ameno em relação ao PT e vice-versa, né? Porque com certeza eles vão estar já de olho numa composição, num provável segundo turno. Então a gente tem mais a que acompanhar agora e ver como é que as coisas vão caminhar e como é que esse cenário vai se desenhar daqui para frente.